Oiê! Boa noite, tudo bem? Então, quinta-feira, quintou, passando aqui para falar um pouquinho sobre a série Meio do Céu, né? Meios do Céu e complementando, né? Então, venho falando do Meio do Céu de Áries até Sagitário, né? O último que eu falei foi Sagitário. Então, hoje eu vou dar continuidade falando do Meio do Céu em Capricórnio. Só lembrando que o meio do céu é a cúspide da casa 10, cúspide é o ápice de uma casa 10 é a casa do trabalho, a casa da carreira. Então, o meio do céu fala do nosso chamado de vida, aquilo que a gente exerce na vida de um jeito ou de outro. E aí é uma energia muito potente que vai levar a gente a exercê-la de um jeito ou de outro. Por mais até que seja pré-determinado um caminho, digamos assim, né? E, e a gente não tenha condições pelos nossos acordos espirituais e kármicos, né? Para a evolução do nosso espírito, a gente não tenha condições de seguir aquele caminho, né? Então, a gente sempre vai ter uma pitada daquilo, né? Sempre vai ter um pedacinho daquilo na nossa forma de trabalhar, porque é a cúspide da casa 10, trabalho e carreira, e a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né? Tanto aqui quanto além daqui, né? Quem gosta de estudar sobre assuntos espirituais vai entender que o trabalho é muito fundamental para o espírito. Então, esse papo de achar, quando eu morrer eu descanso, blá 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 blá, né? Não existe isso, tá? Quando eu morrer eu trabalho, eu continuo trabalhando, porque o trabalho, né? O outro ditado, o trabalho dignifica, é isso aí, o trabalho dignifica, tá? Então, o meio do céu fala da nossa forma de trabalhar, porque é aquilo que a gente passa a maior parte do tempo fazendo, né? Me aposentei. Mesmo assim, você precisa achar uma atividade para não enferrujar a cabeça, o corpo, né? Então, uma forma de trabalho. Então, o meio do céu em Capricórnio, talvez por isso também, falando de trabalho, né? Capricórnio são as pedras do zodíaco, as pedrinhas do zodíaco, o signo da resistência, os filhinhos de Saturno, e é o dono da casa 10. Então, quando você tem o meio do céu em Capricórnio, quer dizer que a sua casa 10 está em Capricórnio, ou pelo menos está cortando entre Sagitário e Capricórnio e Aquário, né? Então, tem uma dominância ali, tem uma potência. E aí, fala de uma força de trabalho, né? Capricorniano é muito trabalhador, né? É o signo que mais trabalha. Diferentemente dos outros signos da face terra, né? Que Touro, Virgem e Capricórnio, né? Capricórnio é o signo que trabalha por trabalhar, né? Tem essa visão racional. Quando a gente fala de terra, a gente está falando de elemento palpável, tangível, é o único elemento que dá para pegar, né? E a gente está no planeta Terra. Uma coisa está diretamente relacionada à outra, tá? Então, os signos do elemento terra têm essa força de chão firme, de racionalidade, de sensatez, de enxergar direto ao ponto, né? Uma força de linealidade na forma de pensar para atingir os objetivos. E ao falar de Capricórnio e falar do meio do céu em Capricórnio, a gente fala do mais telúrico dos três, né, do elemento terra, né, aquele mais ligado à terra, né? Então, é o que mais trabalha. Não que Touro e Virgem não trabalhem pra caramba, super trabalham, tá? Mas Capricórnio é a força do trabalho pelo trabalho. É como se a existência de Capricórnio fosse justificada pelo trabalho. E aí foi o que eu falei, né? Que a gente trabalha o tempo todo. É como se eles tivessem muita experiência nisso. Como se eles, né, tivessem vindo à Terra muitas vezes, tivessem vindo, tivessem indo, tivessem nessa roda da Sansara. E instintivamente eles entendessem... A roda das encarnações, tá? E instintivamente eles entendessem que sem trabalho não há nada, né? A gente enferruja a cabeça, enferruja o corpo, enferruja a noção, né? E aí o trabalho é um grande refúgio para quem tem meio do céu em Capricórnio, né? É um grande refúgio, objetivo de vida, é onde eles se sentem bem. Então, se a pessoa tem um meio do céu em Capricórnio, ela pode não ser o maior trabalhador ali do grupo dela, né? Anne, você está se contradizendo. Não. Por quê? Porque o meio do céu em Capricórnio é o trabalho pelo trabalho. Então, assim, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que resolver isso aqui em 10 minutos. Então, o meio do céu em Capricórnio vai focar para resolver aquilo ali em 10 minutos. Eu tenho que, sei lá, eu tenho que analisar um sistema. Hoje o meu dia é analisar o sistema. Então, ele vai ficar sentadinho ali, vai analisar todo o sistema, vai entender todos os erros, vai reportar, vai resolver e tal. Eu tenho que pagar conta. Ele vai ficar sentadinho ali, vai pagar todas as contas, depois ele vai organizar tudo, o que é, o que não é, fechou, finalizou. Eu tenho que bater 10 textos para publicar, né, para minha área de trabalho, que é a comunicação. Ele vai ficar ali, ele vai bater os 10 textos, ele só levanta dali quando ele tiver terminado aquilo. Então, é esse foco, é essa força de trabalho, né, que pode ser muito bem usada ou muito mal usada, né, porque assim, se eu tenho um hiperfoco, né, em alguma coisa, nesse caso de Capricórnio, que é o hiperfoco da ação, né, da ação pela missão ou da missão pela ação, eu tenho que fazer, né, o meu trabalho, então eu vou lá e realizo, eu tenho que usar isso de uma forma abrangente. Então eu não posso, o ideal, né, é que eu não use meu hiperfoco só naquilo, né, hoje eu tenho que, sei lá, escrever texto. Então eu vou lá, vou escrever 50 mil textos, só vou levantar quando eu tiver terminado de escrever os 50 mil textos e pronto. Tá, mas e os textos de amanhã? Mas e o que você vai falar, sei lá, vamos supor que você seja um profissional de comunicação e redes sociais. O que você vai falar nas suas páginas no dia seguinte? Né? Porque você ficou ali só focado naquilo. E o próximo passo, né? Ah, daqui a uma semana eu vou ter mais 50 mil textos para escrever. Aí você vai lá, escreve mais 50 mil textos e passa uma semana sem fazer nada, entendeu? Então, assim, é esse hiperfoco na linha do trabalho, aonde Capricórnio funciona bem, aonde o meio do céu em Capricórnio funciona bem. Então, tem sim muito trabalho, a vida inteira de muito trabalho, mas é esse trabalho, é a coisa do o que eu tenho que fazer. Missão dada é missão cumprida. Soldado no quartel que é trabalho, né? Então, vai lá, resolve o que tem que resolver e só sai dali quando tiver resolvido. Resolveu? Beleza. Então precisa abrir a mente para pensar assim, tá, isso aqui eu resolvi. Qual é a próxima missão? Não, mas normal, as pessoas são assim. Não, não são, tá? Não é assim que funciona. Quem tem meio de ser um Capricórnio tem muito esse foco, tem muito esse objetivo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui porque o meu trabalho é esse aqui. É muito responsável, leva os compromissos muito a sério, mas é muito nesse sentido. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, né? Capricórnio tem como se fosse um Antares do cavalinho, né? Eu tenho que fazer isso aqui, então eu vou lá, resolvo isso aqui e pronto, né? Não que eles sejam burros ou distraídos ou só olhem pra frente, eles são hiperfocados, principalmente em relação ao trabalho, né? Para eles existe uma força de ou é ou não é, ou tá ou não tá, né? Então precisa expandir. Preciso olhar para esse lado mais de expansão. E aí, quando tem uma certa liberdade, isso pode ser prejudicial, né? Porque se você tem um capricorniano um meio do céu em Capricórnio, mas serve para capricorniano também, tá? Que tem isso muito forte, mas aqui é o meio do céu. É um meio do céu em Capricórnio, que a pessoa trabalhe num lugar onde ela tenha metas a cumprir, e ela vá batendo as metas, isso faz com que ela expanda, né, a mente. Não, eu bati essa meta, agora eu vou para a próxima meta, agora eu vou para a próxima meta. Se não tem metas a cumprir, ela coloca as próprias metas, que podem ser gigantescas ou podem ser pequenas, podem ser enormes na proporção, mas pequenas em termos de expansão, né? Então, o meio do céu em Capricórnio fala muito disso, né? Que quem tem meio do céu em Capricórnio tem um foco muito grande para trabalhar, tem um hiperfoco para trabalho. Normalmente são essas pessoas que gostam de trabalhar, que tem o trabalho como um sacro ofício, lugar sagrado, mas tem muito essa força, né? Eu tenho que resolver o quê? Eu tenho que resolver isso aqui. Então, só vou sair daqui quando eu tiver resolvido. Resolvi? Ótimo. Vamos pra semana que vem, tem outra missão. Beleza, então na semana que vem eu resolvo, tá? Então, é importante a gente entender isso, se esse é o seu meio do céu, para você entender e usar ao seu favor, né? Esse hiperfoco, porque é uma grande qualidade, mas se não for bem trabalhado, você pode se enrolar um pouco no processo, tá? Mas é isso. Eu vim aqui para falar do meio do céu. Acho que é importante a gente entender um pouquinho essas características do nosso mapa.
Se o seu mês é em Capricórnio, pensa sobre isso, coloca novas metas, esteja sempre trabalhando novas metas, porque você tem potenciais enormes de expansão, de carreira, de crescimento, em tudo que você quiser em termos de trabalho, tá bom? Eu volto para falar de alguma outra coisa que esteja aqui, mexendo aqui ou aqui. Beijo, até a próxima.